E aí muitos fizeram o seguinte paralelo: bom, se teve essa decisão em relação à CPMI do INSS, será que o Supremo vai tomar uma decisão favorável à instalação? São casos distintos, eles até podem se cruzar em algum momento por conta do Banco Master e de Daniel Vorcaro, mas o que é preciso considerar sobre a possibilidade de instalação de uma CPI ou CPMI para investigar o Banco Master, mas também o que a gente pode esperar da investigação já em curso, né? Porque fala-se, inclusive, em uma delação no fim do mundo. É curioso, né? Porque esse ponto traz novamente a questão da divisão dos poderes, né? Porque, veja só, se há uma independência dos poderes constituídos, o Poder Legislativo, ele tem que ter total autonomia para conduzir as suas investigações em paralelo. Então, a gente sabe que em muitas situações você tem as investigações correndo perante, né, as autoridades policiais, né, você tem investigações perante o Ministério Público e você também tem, em muitas situações, as investigações conduzidas pelo Poder Legislativo aí nas CPIs ou CPMIs, né? Então você tem ali uma lógica onde tem que se dar a protagonismo ao Legislativo, também no seu âmbito, obviamente, respeitando aí, né, as questões regimentais. Mas se num caso diz-se que essa independência tem que ser respeitada, tem que ser em todos, né? Então, acho que o equilíbrio entre os poderes no Brasil é uma coisa que ficou também arranhada nos últimos anos. Eu acho que essa é uma questão ainda a ser superada. O Poder Judiciário afirmando que ele atua no vácuo do Legislativo, né? Então, como há uma questão aí de não atuação em todos os âmbitos, tanto em edição de normas, né, na sua capacidade de legislar, quanto nas outras prerrogativas que o Poder Legislativo tem. Então, o Judiciário é demandado também encobrir esse vácuo, né? Então, acho que tem que ter uma repactuação dos poderes da República para que a gente evite essa situação. E aí, cabendo propriamente, regimentalmente, a abertura de CPIs ou CPMIs, né, por decisão dos próprios parlamentares, não há o que se possa impedir, né? Então você tem que ter essa questão muito bem azeitada. Eu acho que a gente vive essa situação. Agora, em termos de resultado, né, a gente está acompanhando aí a grande chance da gente ter decisões, né, no final aí, após as apurações, que tenham grande repercussão na sociedade, porque há risco, há uma suspeita sobre importantes autoridades de todos os poderes constituídos da República de possível envolvimento com as questões do Banco Master e com o seu, né, controlador, o Vorcaro. Então você tem situações aí que vão colocar grande repercussão, principalmente pelo nível das autoridades que estão sob suspeita dessa relação, pelos vazamentos que a gente já observou dos materiais que foram analisados. Aqui lembrando, né, que todo o material que está sendo objeto de investigação, ele é muito vasto e o que nós tivemos foi apenas uma pequena parcela que foi apurada e que acabou também originando esses vazamentos que a gente tem acompanhando. A gente pode imaginar o que virá de uma apuração de todo o vasto material que ainda tem que ser analisado, né? Aí uma indicação de que são 8 aparelhos celulares e que somente um deles teve uma análise de gravações ali ainda com algum percentual mais representativo. Tem muito por vir e principalmente porque envolve autoridades representativas da sociedade nos mais variados poderes. Esse acho que é o ponto crucial, né, professor Vinícius? Comenta-se a participação em maior ou maior medida figuras dos 3 poderes, de todos os lados do espectro político. Mas é preciso jogar luz sobre a participação, ou a eventual participação ou conexão de integrantes da Suprema Corte. Exato. Que tem foro privilegiado. Uma vez que esse caso avance, o que as pessoas pensam, poxa, então o próprio Supremo iria julgar um caso em que figuras do Supremo estariam na berlinda, nas cordas? Enfim, qual é o exercício que a gente precisa fazer diante desse fato? Me parece inédito, né? Exatamente, não há registro, no melhor do meu conhecimento, algo dessa potencial gravidade. Lembrando que nós ainda estamos aí na fase de apuração, de inquérito, enfim, não podemos, e seria leviano, fazermos acusações antes do devido processo legal ser concluído. Mas é um cenário com o qual a classe política, a sociedade tem que trabalhar.
e evitar, sobretudo, que acordos de bastidores em que alguma cabeça seja entregue em nome de salvar algum outro eventual integrante do Supremo, ou então ter ali, via essa figura dos vazamentos seletivos, principalmente para a imprensa, e a imprensa, é importante ressaltar, faz o seu papel divulgar aí informações que ela recebe. O problema não está com a imprensa, mas justamente como esses vazamentos se dão, chegam aí até os jornalistas e, portanto, pode acabar enviesando o debate a favor de determinado grupo político em detrimento de outros grupos. Então, acho que mais do que a questão da Suprema Corte, que ainda haverá de ser apurada, é pensar que estamos num ano eleitoral e há claramente interesses tanto do lado do governo quanto do lado da oposição de acusar o outro lado. Ou seja, o governo tentando jogar, por exemplo, no caso do Banco Master, a ideia de que, e sim, houve ali toda uma discussão do ponto de vista da regulamentação do sistema financeiro, de que o governo anterior teria sido leniente e aberto ali uma série de brechas que permitiram justamente a ascensão de figuras como Vorcaro, esses fundos aí não muito bem regulados, também conexões eventualmente com atividades de lavagem, não nesse caso específico do Banco Master, mas de operações anteriores da Polícia Federal que associaram a Faria Lima e claramente a fundos que estavam sendo usados pelo crime organizado. Mas do lado da oposição, o interesse de jogar isso no colo, por exemplo, do próprio presidente Lula, que sim recebeu Vorcaro, embora isso por si só nada queira dizer sobre um eventual envolvimento do governo. É muito mais fácil ali pensar principalmente em figuras associadas pelos indícios que já existem do PT da Bahia, principalmente, que teria ali uma proximidade excessiva com o Vorcaro, para não citar, claro, ex-ministros, né, entre outras figuras que teriam indiretamente ali recebido algum tipo de benesse. Claro que num processo ainda a ser apurado. Mas, em suma, na minha visão, a sociedade ela só tende a perder se justamente nós ficarmos reféns desses vazamentos seletivos e do jogo de governo e oposição, que é natural, mas buscar justamente algo que vá além do mero contexto político, para até usar aqui um chavão, uma frase comum, passar o Brasil a limpo. Ou seja, a necessidade de que nós, acima dos partidos, temos a necessidade de, como sociedade, evitar que escândalos dessa monta voltem a ocorrer. E, por fim, né, voltando à questão do Supremo, me parece importante aqui pensar que não cabe, me parece, um poder moderador acima de qualquer poder. Né? Às vezes critica-se o Supremo por fazer ali um papel de poder moderador. Eu mesmo já escrevi sobre isso em colunas de jornal. Acho que há essa tentação, não vou dizer de todos os ministros da Suprema Corte, como também alguns acham que o poder, um suposto poder militar, poderia ser um poder moderador. O caminho está o quê? No equilíbrio. E havendo ali provas cabais de que, eventualmente, membros da Suprema Corte tenham ali relações, para ser bem eufemístico no atual estágio, pouco republicanas no contexto do Banco Master, caberia a própria renúncia ou pelo menos uma licença desses integrantes da Suprema Corte, pelo menos até que o caso seja bem resolvido. Porque me parece que um impeachment via Senado seria muito traumático, como geralmente os processos de impeachment costumam ser. Pois é, e muitos não apostam na disposição do